Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E iniciamos mais um ano para manter essa tradição do Vejam Só, sempre dominando quando o assunto é teologia e televisão. Você pode procurar, mas você não irá encontrar outro debate que leve até você informação, conhecimento, reflexão das escrituras, que coloque frente a frente pontos divergentes da teologia. Tudo isso você só encontra aqui. E nós vamos começar mais um ano mantendo essa tradição. Pode ficar ligadinho no Vejam Só durante mais esse ano, que tem muito, mas muito debate e, obviamente, muito conhecimento para você que nos acompanha. Nós já tivemos durante esse início de ano aí alguns programas inéditos que nós preparamos durante o nosso período de recesso. Mas agora, a partir de hoje, nós começamos efetivamente essa caminhada de 2023 e eu conto muito com a sua participação. E para começar chamando a sua participação, vou pedir para o pessoal colocar o meu perfil no Instagram aqui para você, ó, @zeca_pereira. Acesse lá para a gente poder conversar um pouquinho também ali pelas redes sociais. E eu quero, nesse momento, dar um nome que vai representar nesta oportunidade a todos aqueles que acessam lá e com muito carinho tratam também a minha pessoa. Quero deixar aqui registrado o meu abraço para Josi. Eu encontrei com ela aqui na região do centro, né, da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ela frequenta a igreja, me tratou super bem, me deu um abraço muito carinhoso, falou da importância do Vejam Só para a caminhada de fé e cristã dela também. E fica aqui registrado o meu carinho, Josi. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, por todos os demais que entram lá no meu Instagram também, mandam mensagem, mandam sugestão e mandam perguntas. E as portas estão abertas para a gente interagir por lá. Você é sempre muito bem-vindo e eu conto demais com a sua participação e colaboração por lá também, tá bom? Bom, sem mais delongas, vou apresentar os meus convidados e a gente vai então iniciar aqui os nossos debates de 2023. E para a gente iniciar esse ano, dois convidados super especiais que vão nos ajudar nessa caminhada, e com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o reverendo Leandro Santos, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali na IPB de Diadema. Reverendo Leandro, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui mais uma vez, é uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca, muito obrigado, pastor Gilberto, e a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui, né? Um momento de não só debate, mas de uma edificação mútua, de crescimento espiritual, que é o nosso objetivo principal. Espero poder acrescentar algo, né, para essa edificação. E vai acrescentar, até porque a pergunta do tema hoje é mais pesada pro seu lado, né? Você que vai ter que responder. Daqui a pouquinho nós vamos colocar a pergunta aí. Fica ligadinho, vamos começar com as informações da igreja. Por favor, reverendo, passa aí para quem nos assiste o endereço e os dias e horários assim das principais programações, por favor. Ok, sou pastor na Igreja Presbiteriana de Diadema. Fica localizada a Rua Orense 320, no centro de Diadema. Os trabalhos acontecem durante a semana. Temos um estudo bíblico às quartas-feiras, às 20 horas, onde nós estudamos a exposição das cartas paulinas. Aos domingos nós temos o culto matutino às 9 horas da manhã e o culto vespertino às 18 horas. Temos também a escola dominical às 10 horas da manhã. Além disso, nós também, junto com o trabalho do Presbitério de Diadema, nós temos o Instituto Teológico, chamado Instituto Teológico Abraham Kuyper, que é IBRAC, né, que acontece todas as terças e quintas-feiras no sistema híbrido, online e presencial. Boa! O nome é super sugestivo, né? De um grande intelectual, um pensador. Bom, vale muito a pena conhecer as obras do Kuyper também e, obviamente, o Instituto Teológico. Sim. Lá para você que tem interesse. Nós vamos deixar os contatos aí durante o nosso bate-papo, eles vão aparecer para você e nós vamos fixá-los também lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Se por algum motivo você não conseguiu anotar, perdeu aí, não tem problema. Entra lá no nosso perfil e aí você vai acessar tudo direitinho por lá também, tá bom? Vai ficar tudo à sua disposição. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida e o ministério do irmão também. Não só na igreja, mas nessa área do ensino, da teologia também. Amém. E o Vejam Só recebe nessa oportunidade outro amigo
do programa, que sempre gentilmente nos atende. Pastor Gilberto Martins, ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém, ministério parceiro aqui do Vejam Só. Pastor Gilberto, de novo, obrigado pelo carinho, uma alegria recebê-lo, encontrá-lo bem. Sempre muito bacana ouvi-lo e aprender com o irmão. Seja muito bem-vindo. Amém. Quero externar aqui minha gratidão, meu agradecimento por mais uma vez estar nesse belíssimo programa que tem sido um divisor de águas no ensinamento e na doutrinação dos amados, dos eleitos em Cristo e dos leigos também, e de todos aqueles que amam a palavra de Deus. Para mim é uma honra, sinto-me muitíssimo honrado de estar aqui novamente na presença de tão nobres pessoas para podermos nos alimentar, meditar e examinar as Sagradas Escrituras. Mesmo. Quando o senhor fala eleitos de Deus, o senhor não foi provocativo não, né? De forma alguma. Então tá bom. Nós vamos ver isso durante a nossa conversa hoje, que nós vamos tratar desse assunto aqui no nosso bate-papo. Pastor Gilberto, vou pedir pro irmão também começar com as informações da igreja pra gente, por favor, o endereço certinho da igreja, dias e horários, assim, das principais atividades por lá, para quem nos assiste, por favor. Bom, estou ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 53, Itaim Paulista. Quero aqui mandar um abraço para o meu pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, todo o ministério. Também mandar um abraço para o meu pastor setorial, pastor Paulo de Moraes. Estamos ali na rua Capitão Eugênio de Macedo, 168, a 100 metros da Avenida Marechal Tito. Os cultos são nas quartas-feiras, culto público. Na sexta-feira nós temos o culto de ensinamento, né? O conhecido culto de doutrina para os assembleanos, né? Aos sábados, todo segundo sábado, agora nós temos o culto da nossa ceia, né? A ceia do Senhor, todo segundo sábado do mês. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. E domingo, a partir das 18 horas, o grande culto com a família. Você que está nos ouvindo aí, está próximo da gente, é nosso convidado. Você também pode acompanhar os cultos também pelas mídias sociais, AD Itaim Paulista, né? Digita lá AD Itaim Paulista que você vai encontrar os nossos cultos, tanto ao vivo quanto os que já se passaram. Boa. Nós também vamos deixar os contatos do pastor Gilberto à sua disposição, tá bom? Vão aparecer durante o programa e também estarão fixados lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Só você chegar por lá que você vai ter acesso a esse material também, tá bom? Vou pegar as opiniões iniciais dos meus convidados, eles vão dar suas observações iniciais. E aí eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, respondendo a nossa enquete, e aí depois a gente continua a nossa caminhada. Qual a pergunta que os meus convidados irão responder e, obviamente, debater durante o programa de hoje? O que a gente quer saber deles é o seguinte: o sacrifício de Jesus, ele é eficaz somente para alguns ou é ele eficaz para todos? Atinge todos. E atinge todos, quando a gente pergunta isso, em seus efeitos. Ou seja, ele oferece a possibilidade de salvação para toda a humanidade ou não? Para alguns. E, obviamente, a partir dessa perspectiva, a gente vai para o outro lado. Mas a queda não atingiu todo mundo? Como é que é possível, então, que o sacrifício seja eficaz, suficiente, somente para alguns? Vamos ver como é que os nossos convidados respondem e depois eu quero saber a sua opinião também. Reverendo Leandro, vou começar com o irmão, por favor. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? O sacrifício de Jesus, dividir por partes, ele é eficaz somente para alguns ou para todos? O sacrifício de Jesus, ele é eficaz somente para as suas ovelhas. Porque ele disse, e está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E no versículo 16 ele ainda acrescenta, e ainda tem outras ovelhas não deste aprisco. Jesus fala frequentemente sobre ovelhas e bodes. Inclusive no dia do julgamento final, ele vai separar ovelhas e bodes. Mas então, em João capítulo 10, versículo 15, está claro o objetivo da sua morte. Para que ele veio? Eu vim para dar a minha vida pelas ovelhas, não pelos bodes. Muito embora a pregação do evangelho por parte da igreja é uma pregação oferecida para toda a humanidade. Mas isso diz respeito ao nosso trabalho de pregar o evangelho. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, somente Deus sabe. E isso pertence a ele, as coisas encobertas, né? Como a eleição, quem ele predestinou. Então, a morte, o propósito de Jesus, o intuito de Jesus
é claro e objetivo. Salvar as ovelhas, não é salvar os bodes. São palavras do próprio Jesus. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Agora, a pregação do evangelho, por parte da igreja, é oferecida a todas as pessoas. Sim. Se eu não estou enganado, acho que até o Sproul ele tem uma tese nesse sentido, que ele fala que o sacrifício é suficiente para todos e eficaz para alguns, exatamente, né? Para os eleitos. Certamente. Né? E também defendo, sim, em termos de eficiência, o sacrifício de Jesus pode salvar a humanidade, mas não era o propósito dele. Sim, sim. Muito embora também o sacrifício de Jesus tenha como objetivo redentivo salvar as ovelhas, mas os impactos do sacrifício de Jesus têm outros impactos que abençoam, inclusive, toda a criação. Mas aí não é salvação, aí é outra história. Exatamente. Boa. Só para a gente completar, como fica essa relação com a queda? Já que a queda atingiu todo mundo, por que o sacrifício não o faria também? Bom, a queda atingiu a todos, mas Jesus não veio resgatar todos. Por quê? Por causa da eleição. Aí nós vamos entrar em outra doutrina, não é? Deus tem os seus predestinados. Inclusive, o próprio Jesus falou que quando ele vier na sua glória, ele vai enviar seus anjos para trazer os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, né? Então, ele fala, meus escolhidos, né? Os eleitos. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo de número 3 e 4. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus e nos predestinou nele. Então, fala da predestinação ali, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, fala da predestinação para a salvação, não é para ministério ali, é para a salvação. Lá em João, capítulo 6, versículo 44, Jesus disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, o Pai tem que levar, não é? E também está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo de número 29 e 30, que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então, ele tem os seus eleitos, tem os seus predestinados. Todo mundo caiu em pecado, toda a humanidade, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas por que nem todos se convertem? Porque é o Espírito Santo que convence o mundo. Mas que mundo? Aqueles que ele escolheu. Os escolhidos. Boa. Evelyn Leandro, vou pedir para o irmão citou alguns textos. Vou pedir para o irmão escolher um desses versículos, um desses textos, que vão dar base, né, para a sua ideia, para o irmão comentar. E aí o pastor Gilberto vai, então, tecer as observações dele também sobre esse versículo, que vai dar base à sua linha de raciocínio. Depois, o pastor Gilberto também vai fazer a mesma coisa, vai oferecer um versículo que dá base para ele, para o irmão comentar, tá bom? Isso na sequência, já prepara aí para a gente. Tá bom. Mas agora eu quero ouvir a sua resposta para a nossa pergunta, pastor. Como é que o irmão responde a pergunta tema do Vejam Só de hoje? O sacrifício de Cristo é eficaz, suficiente, somente para alguns? Na verdade, pegando o gancho, porque é um tema que ele não tem muito o que você fugir, né? Então, pegando o gancho que o nosso reverendo Leandro já citou, quando Cristo é oferecido no altar do Calvário, né? Se assim podemos dizer, substituindo o altar do holocausto em que os judeus faziam a oferta, né? No 10º dia do 7º mês, que é Tinze ou Etanim, chamado dia da expiação, Yom Kippur. Então, oferecia-se para que, de ano em ano, né? Ou de ano em ano, a expiação, porém, todo dia havia sacrifício. Então, quando Cristo é oferecido, não por mão de homens agora, mas como um cordeiro que tira o pecado do mundo, porque o poder do sacrifício de animais era o poder da expiação, cobrir. O poder do sacrifício do Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme citação do próprio João Batista, quando foi batizar a Cristo. Então é uma oferta de uma vez por todas. Ele entrou de uma vez por todas, não em santuário feito por mão de homens, mas agora no santuário celestial, e ofereceu-se a si mesmo. Ou seja, os homens ofereciam oferta pelos seus pecados, para que Deus cobrisse, expiasse seu pecado, aplacasse a ira de Deus. E vem Cristo como um sacrifício suficiente. Eu gosto da palavra que alguns pastores, alguns apóstolos até usam. Quem quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E realmente é o único e suficiente Salvador. Fora de Cristo, não há salvação.
Então, quando Deus, o próprio Deus, entrega o seu filho no altar do Calvário, e ele expira no altar e ele brada, né? Está consumado, tetelestai, está consumado, ou seja, acabou, está pago. O escritor diz que ele rasgou a cédula que era contrária a nós, a dívida, e pregou na cruz do Calvário. Então, quando ele dá o brado, expira, entrega o seu espírito, ali ele encerrou. Ali foi suficiente. Não precisa, para a salvação, para a vida eterna, não precisa de mais nada. Os efeitos ou a eficácia desse sacrifício é essa. Nós não precisamos mais, de ano em ano, entrar no tabernáculo, no Santíssimo, oferecer sacrifício, e mais sacrifícios, e mais sacrifício. O escritor aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele nos resgatou para a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Cristo, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Ele se fez maldito, como cordeiro sem mancha e sem mácula, no qual na sua boca não houve nenhum tropeço e nem pecado, puro, o Cristo, uma vez só, para apagar ou para nos resgatar da maldição e para aniquilar o poder e a força do pecado que pesava sobre toda a humanidade. Mas, pastor, e o alcance disso nas pessoas? Porque assim, ó, trocando em miúdos até de uma forma mais leiga, assim, para a gente não ser tão técnico. Qual que é a ideia que o reverendo Leandro defende? Que o sacrifício é suficiente, ele cumpre esse papel exatamente. Não tira e não põe nada, né, reverendo? Mas, entretanto, contudo, porém, ele só é eficaz para aqueles que foram eleitos desde a eternidade por Deus. O que eu imagino que é a linha que o irmão vai trabalhar? Que ele é suficiente para todos e eficaz também para todos. A pessoa é que vai rejeitar ou não esse sacrifício. Certo? Só que a gente tem que ter um cuidado. Porque se ele é eficaz para todo mundo, a gente não corre um perigo do universalismo, ou seja, todo mundo salvo? Na verdade é o seguinte... Se é essa a linha que o irmão vai defender, né? Também, às vezes eu atropelei aqui. O sacrifício em si, ele é suficiente para salvar toda a humanidade 10 vezes se fosse preciso. Porém, quando Jesus comissiona, lá no livro de Marcos, e ele diz aos seus discípulos: e depois, e pregar o evangelho a toda criatura, aí não é exceção. Aí ele coloca ponto e diz: todo aquele, aí é a exclusão. Então, primeiro ele diz a toda criatura. Aí ele diz: mas para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Cristo, o palco do Calvário, o cenário do Calvário, melhor dizendo, não foi uma mera representação, não foi um teatro. Foi um momento em que Deus zerou a todo o pecado da humanidade e abriu a oportunidade a todos quanto queiram. Ele disse em João capítulo 1, ele veio para os seus. De novo, o momento de excluir, ele veio para os seus. Porém, todavia, contudo, os seus rejeitaram, não quiseram. Mas por que não quiseram? Porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que o recebeu foi feito filho, mas não pela vontade do varão nem da varoa, nem da vontade da carne, mas pela vontade de Deus. E todo aquele que o recebeu, essa é a condição, todo aquele que o recebeu também o poder de ser chamado filho de Deus. O sacrifício é para todos, alcança a todos quanto quiserem, porém tem que o receber como o seu Salvador. Bom, você percebeu aí que os dois eles têm praticamente a mesma resposta. É eficaz somente para alguns. No caso do reverendo Leandro, para alguns escolhidos por Deus. No caso do
pastor Gilberto, para aqueles que o aceitarem, para aqueles que o escolherem. Não é isso? Até porque é uma presciência de Deus, né? Eu não tenho domínio sobre isso. Perfeito, perfeito. Eu tenho domínio sobre isso. Aqui que está o nosso ponto de divergência e é aí que nós vamos caminhar e conversar. Deixa eu abrir a oportunidade para você participar e aí, na sequência, reverendo Leandro vai colocar um texto bíblico, ele vai ler, vai fazer as observações dele, o pastor Gilberto vai fazer a resposta, né? Vai colocar ali as questões e aí o reverendo Leandro também encerra essa parte. Depois o pastor Gilberto vai fazer o mesmo, vai pegar um texto bíblico, vai ler, vai analisar, o reverendo Leandro vai comentar e nós vamos continuar aqui a nossa caminhada em cima dessa questão, tá bom? Mas eu quero saber de você, como é que você responde a nossa pergunta. E como é que você faz para participar? Acesse o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. Já aparece por aqui. É um perfil super conhecido. Graças a Deus, nosso perfil bomba nas redes sociais. A gente conta muito com a sua participação. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Espero duplicar os nossos números por lá nesse ano, hein? O ano passado foi maravilhoso. A gente aumentou quase 4 vezes os nossos seguidores lá nas redes sociais. Espero que esse ano, Vejam Só, continue bombando. Então entra lá que você vai encontrar as nossas enquetes. A pergunta que nós colocamos lá para o programa de hoje é a seguinte: o que a gente quer saber de você? Com relação ao sacrifício de Cristo, ele é... 2 pontos. Primeira opção, eficaz para todos. Todo mundo tem a salvação à sua disposição. Basta que você aceite, creia, receba. Ou ela é eficaz somente para os eleitos. Afinal de contas, são esses que foram escolhidos e separados por Deus. Vá lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você pode até justificar a sua escolha, tá bom? Eu escolhi essa opção por conta disso, eu escolhi essa por conta daquilo. Nós vamos separar alguns comentários, como é padrão, e colocar aqui para a gente poder fazer as observações em cima da sua visão também. Vai lá, quero ver você se arriscando nas explicações teológicas também, tá bom? Antes da gente continuar a conversa, já coloquei aqui o Instagram, vou colocar o nosso Facebook, vai lá também no Facebook, programa Vejam Só, você encontra todas as informações lá também, tá bom? Vale a pena você que utiliza a plataforma acessar por lá. Ou ainda, e eu vou reforçar bastante aqui o nosso canal lá no YouTube, programa Vejam Só. Nós reativamos o nosso canal individual lá no YouTube e... no Instagram também, né? Mas no YouTube nós transmitimos ao vivo as nossas gravações, tá bom? Eu sei que é uma contradição. Zeca, como é que é gravado é ao vivo? Eu sei que é difícil entender, mas é isso que acontece. Nós estamos lá ao vivo gravando para exibir depois, tá bom? Então você vai acessar a nossa... Como é que você sabe o dia e o horário? Só você tá ligado nas nossas redes sociais que nós vamos avisar você. Você acompanhe, participe, tem o chat, você pode mandar pergunta, é super bacana. Vá por lá também. Não está inscrito, se inscreva. Curta os vídeos que a gente postar, a gente coloca também os programas lá, muita interação. E, obviamente, você também pode pegar o nosso conteúdo nas plataformas de áudio. Em qualquer uma delas que você procurar por programa, Vejam Só, você nos encontra. Então, tá no trânsito de São Paulo, tá lá dirigindo, você vai ouvindo Vejam Só, tá no ônibus, no metrô, você vai ouvindo, no trem, indo para a igreja, voltando do culto, tudo lá para você. Fica à vontade, compartilhe, divulgue, coloca todo mundo para ouvir e curtir o Vejam Só. É uma programação de qualidade para você que gosta dessa temática, não tem igual. É só aqui que você encontra o melhor da teologia para você, tudo mastigado, tudo pronto, tá bom? Você não vai precisar pegar aquela teologia sistemática de 1000 páginas. Nós já estamos dando aqui para você já no caminho, né? Se quiser se aprofundar, vai ter que ler, né? Não tem como escapar, né? Mas senão você já vai aqui, que você já vai ter uma base boa na sua leitura depois, tá bom? Vamos continuar então? Reverendo Leandro, vou pedir para o irmão então ler o texto bíblico que o irmão selecionou para a gente, fazer os seus comentários. Na sequência, a palavra está com o pastor Gilberto, que vai fazer as observações dele também. Por favor. Tá. Bom, o texto base principal é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15, onde Jesus diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Nós sabemos que o mundo é dividido em 2 públicos perante Deus, ovelhas e bodes. Jesus disse claramente em João 10, 15, que ele veio para dar a sua vida pelas ovelhas. Em Mateus 15, 24, é mais específico ainda. Eu vim, senão, pelas ovelhas perdidas de Israel. Ele não disse que veio para toda a humanidade. Então,
Eu tenho que reportar uma pergunta para o irmão ou não? Se quiser fazer uma pergunta, pode. Ou se quiser só fazer os comentários do texto, pode ficar à vontade. Então, tudo bem. Fica tranquilo. Bom, meus queridos, esse debate sobre se a morte de Jesus é suficiente ou é eficiente para salvar toda a humanidade ou só alguns, na verdade, a raiz dessa problemática, dessa discussão, é em torno das palavras todos e mundo na Bíblia. Porque, por exemplo, o Evangelho de João relata que João Batista falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Está escrito em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante, de 1 a 6, onde Paulo diz: é da vontade de Deus que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Por causa dessas palavras, mundo e todos, então a linha mais arminiana acredita que Jesus veio para salvar todos, né? E serão salvos os que se converterem, mas eles defendem então que Jesus veio salvar todos por causa dessas palavras, mundo e todos. Mas é um problema seríssimo você formular uma doutrina, defender uma doutrina com base em palavras isoladas. Porque se você pegar a palavra todos na Bíblia e olhar de forma literal o que significa todos, então nós vamos ter que defender que Deus é pai de todos, porque em Efésios 4:6 está escrito: Deus é pai de todos. Né? Se você for usar a palavra todos de forma literal, você vai ter que defender que Jesus, ele já reconciliou o mundo e já perdoou o pecado de todos os homens, porque na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, está escrito assim: tudo provém de Deus que nos reconciliou em Cristo Jesus, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as transgressões. Então, com base nesse texto, o mundo já está reconciliado. Com base nesse texto, o mundo não tem mais transgressão. Com base na 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 22, todos serão vivificados, porque Paulo diz lá: em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Mas é claro que nós sabemos que não são todos que serão salvos. Então, nós temos que olhar com muito carinho, com muito cuidado, essa palavra todos na Bíblia. Porque senão Deus é pai de todos, Efésios 4:6. Então, por que a Bíblia fala de todos? Que Jesus é da vontade de Deus, que é da sua vontade que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Você tem que entender para o público para o qual foi escrito os evangelhos e as cartas. Foi escrito para um público que era composto de judeus e gentios, onde os gentios estavam sofrendo exclusão por causa dos ciúmes, do bairrismo dos judeus da época, né? E, diante disso, os apóstolos escreveram os evangelhos e as epístolas com um dos principais propósitos: demonstrar àqueles judeus que se converteram que Jesus não veio salvar só os judeus, mas veio salvar gente de todas as nações. Então, quando os apóstolos falam todos ou mundo, é para exortar aquela igreja que Deus tem o propósito de salvar gente de todas as etnias, de todos os lugares. Então, nós temos que ter um olhar linguístico, literário, muito cuidadoso, porque senão nós iremos incorrer em consequências doutrinárias mais sérias. Bom, vamos ver as observações do pastor Gilberto também, principalmente nessas questões principais, pastor, do texto lá de João 15, sim. Então, né, desculpa, João 10, versículo 15, perdão, e também nessa questão da utilização das palavras, todo, imundo, como é que o irmão faz a sua leitura do texto bíblico também. Por favor, a palavra está com o irmão. Eu acho que uma da nossa finalidade aqui nesse glorioso programa é descomplicar e facilitar ao máximo para os nossos telespectadores e ouvintes. É claro que os que têm o mínimo de contato, de conhecimento do Evangelho e das cartas e das Sagradas Escrituras sabem que Cristo, ele morreu para que todos aqueles que nele crê, né? João 3,16, não é o texto ainda que eu vou me basear, mas só para citação. Deus amou o mundo de tal maneira. Ali ele estava falando só para um homem. Era uma pregação gloriosa dessa, né? Só para Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele... de novo a exclusão. Ou, não vou dizer exclusão, fica muito pesado, né? De novo a separação, a distinção. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele, no seu Filho, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o mundo ou todo, ele tem a sua distinção, porque em Mateus capítulo 25, quando vir o Filho do Homem, ele vai separar, né, com seus anjos na sua glória, ele vai separar os bodes das ovelhas.
E a uns eles dirão: vinde, bendito meu Pai, possuir por herança o reino dos céus que já está preparado desde a fundação do mundo. E a outros ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. É mais pesado ainda do que bode e ovelha, né? Então nós temos a consciência que para você receber a vida eterna, você tem que receber o Cristo, reconhecer a sua impotência diante do pecado, reconhecer que diante do poder do pecado você é fraco, reconhecer que pelo peso do pecado que nós recebemos do primeiro Adão, nós recebemos sobre nós a maldição do pecado, perceber que o grilhão do pecado que Paulo bradou, escrevendo aos Coríntios: onde está, ó morte, teu grilhão, né? Nós estávamos presos, todos nós, toda a humanidade estava cerrada, por conta do pecado de Adão. Já foi falado isso aqui. Parece até às vezes que a eficácia do pecado é maior, não é? Mas toda a humanidade ficou encerrada, né? Ficou encerrada por conta da transgressão, da desobediência. Mas o Cristo veio, né? Paulo cita como o segundo Adão. O Cristo, o segundo Adão, veio para nos resgatar, para nos remir, para nos transportar do reino das trevas, onde todos nós estávamos, para o reino da sua luz. E aí sim, quando você sai do reino das trevas e é transportado pela sua própria força, de jeito nenhum, reverendo. O homem não pode em si só produzir salvação. Então, ele carece, né? Ele carece de um Salvador. E aí o Cristo vem, padecendo no Calvário, e nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. E quando nós, por bondade de Deus, por eleição, né? Por reabrir o coração e recebê-lo como Salvador, nós somos transportados das trevas para a luz. Aí sim, como filhos de Deus, sacerdócio santo, povo eleito, tesouro particular, nação adquirida, todos esses nomes que são dados à igreja de Cristo, às suas ovelhas. Aí sim, aí nós estamos na posição, não mais prostrados pelo pecado, não mais prostrados ou presos pelo aguilhão do pecado, mas agora libertos por Cristo. Já disse João 8,32, conhecereis a verdade. Olha a condição: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no 36 ele afirma, né? Porquanto se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se o senhor me permite eu fazer a leitura aqui onde eu vou ancorar? A gente vai chegar nessa parte. Deixa eu só colocar aqui então uma questão para ambos aqui, para a gente poder caminhar, porque pelo que eu percebi então, pastor Gilberto, vou pedir para o irmão começar, depois o reverendo Leandro vai comentar também. Nós estamos naquela divisão das doutrinas cristãs do monergismo e do sinergismo. Eu posso afirmar que o irmão é um defensor, então, do sinergismo, que para a salvação existe, de fato, uma participação do homem nesse processo. O irmão citou algumas vezes assim, inclusive, se eu não estou enganado agora na frase final, de abrir o coração para. É nesse sentido? Por favor. Sim. Não há condição do homem se salvar se ele não receber. E como é que eu recebo a Cristo como meu Senhor? Porque tem muita gente que querem receber só como Salvador, né? Mas não querem receber como Senhor. Não dá para receber o Salvador sem receber o Senhor. Não dá para ter o Senhor sem ter o Salvador. É uma pessoa só. O Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é uma pessoa só. Então, como já está escrito, eu já citei aqui no primeiro capítulo de João, o próprio Jesus dizendo: eu vim para os meus e os meus, dizendo, não dá a entender que são os eleitos ali, o rejeitaram. A luz veio para os homens, mas os homens preferiram as trevas. Então ele está dizendo assim que eu estou vindo aqui para me entregar para vocês estão preferindo as trevas. Infelizmente, eu vou testar uma experiência aqui que eu tive uma certa feita com o pai de uma irmã que é missionária. O senhor, no leito da morte, ela disse: pai, entrega a sua vida a Jesus para a sua salvação. Ele era um homem muito idólatra.
E ele disse a seguinte frase no leito da morte: se for para receber Jesus como meu Senhor e Salvador, para ser salvo e ir para o céu, então eu prefiro ir para o inferno. Olha que cegueira. Olha que coisa terrível. Então, a salvação... Lógico, Jesus, o sacrifício é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas toda a humanidade será salva? Não. Quando Jesus, na sua última Páscoa, ele diz assim: e este é o seco, tomou pão, tendo dado graça, partiu, e semelhantemente tomou vinho, né? Que é o fruto da vide, e disse assim: esse é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, não por todos. Por muitos, não por todos. Então, se você ouviu o Evangelho, se você está me ouvindo agora, não sei onde você está, que situação que você está. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. O que prendeu o Cristo na cruz do Calvário não foi aqueles pregos eram muito fracos. O que prendeu Cristo na cruz do Calvário foi o amor de Deus para com você e para comigo. Não importa o quão fundo seja o buraco que você se enfiou, o quão escuras são as trevas que você está, o quão negro é o pecado que está na sua vida. Eu tenho certeza de uma coisa: o amor que nos alcançou aqui também pode te alcançar aonde você está. Leandro, vou pedir para o irmão comentar, então, sobre a linha que o irmão defende, já que o pastor Gilberto então, coloca essa questão do aceite, vamos dizer assim, do homem, né? O sacrifício aí para todos, suficiente, mas na dependência de um start do homem, como é que o irmão observa essa questão e, obviamente, explicar um pouquinho da linha que o irmão defende também, por favor. Se me permite, Zeca, eu vou tentar fazer um diálogo entre as nossas premissas reformadas, dialogando com os principais argumentos arminianos. Uhum. Então, primeiro, com respeito ao amor de Deus. O pastor Gilberto até me emocionou, né, evangelizando o público, a audiência, né? Isso me fez lembrar dos evangelismos de praça, né? Bom, alguns reformados têm dificuldade de entender isso. Como eu vou falar para alguém, Jesus te ama, se eu não tenho certeza que ele é um eleito, né? Na verdade, Deus ama, sim, a toda criatura, porque existem revelações diferentes de amor, manifestações diferentes de amor e intensidades diferentes de amor. Por exemplo, o ímpio tem saúde, recebe emprego, tem comida. Isso tudo é o quê? Um cuidado de Deus até com os ímpios. É uma demonstração de amor? Sim. Até porque quando Jesus fala, nos exorta a amar os inimigos, lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, ele usa a figura do próprio Deus como modelo de amor aos inimigos. Então, Deus ama, inclusive, os inimigos que são os ímpios. Mas não a ponto de salvá-los. A ponto de salvar, ele ama os eleitos. Aí nós chamamos de um amor redentivo. É diferente. Então, na pregação do evangelho, eu posso dizer para os ímpios, Jesus te ama, não vejo problema nisso. Agora, se esse amor que Jesus o ama é um amor redentivo, cabe ao próprio Deus aplicar nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar a respeito da... Então, mas aí, até antes do irmão continuar, para a gente não perder a linha, cabe ao próprio Deus aplicar a partir dele mesmo. A partir dele mesmo, exatamente. A regeneração... A grande dúvida, até para quem nos assiste, até do debate aqui, fica nessa questão desse aceite, participação do homem, vamos dizer assim, okay. e de uma salvação que vem a partir do próprio Deus e exclusivamente dele. Tá. O homem não aceita Jesus. É Deus quem tem que aceitar o homem, porque o homem é um rebelde, é um ímpio, perdido e morto. Essa expressão aceite a Jesus, ela não é muito bem aplicável à luz da palavra de Deus, porque você não vê os apóstolos falando, implorando, ofertando assim, aceita Jesus, né? É uma ordem, eles davam ordem, arrependam-se. Então é Deus quem nos aceita. Agora, o ser humano só pode se converter, só pode se regenerar, na verdade, ser regenerado por obra do Espírito Santo, porque ele está morto espiritualmente. A questão é, e por que o Espírito Santo não regenera todos? Porque ele tem os seus escolhidos.
Ele tem os seus eleitos, né? Então, posso continuar? Pode, claro, Então, claro. O pastor falou sobre a presciência, eleito segundo a presciência de Deus. É necessário explicar algumas questões sobre a presciência de Deus relacionada à eleição. Quando Pedro fala em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1 e 2, que nós somos eleitos segundo a sua presciência, ali não está colocando como ênfase o aspecto cognitivo de Deus. Olha, Deus só nos escolheu porque ele sabia quem iria se converter. Não é uma brincadeira de gato e rato. Ó, Deus, ele olhou para o futuro, viu que iria se converter e decidiu, vou te chamar de eleito, só porque eu descobri que você iria se converter. Mas quem fez o futuro? Foi ele. Quem escreveu o futuro das pessoas? Ele. Salmo de número 139. Todos os meus dias estão escritos. Então, ele que determina o futuro. Então, por que Pedro fala de presciência? Prognoses. Aquela palavra grega ali, significa o seguinte, que Deus nos escolheu de acordo com seu amor eterno, porque essa palavra presciência vem de conhecer antes. E a palavra conhecer, quando está relacionada entre Deus e a igreja, não é conhecer cognitivo, é conhecer de relacionamento. E nos faz lembrar, por exemplo, de José e Maria, os pais de Jesus. Quando Maria estava noiva de José, a Bíblia diz que José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. É claro que José conhecia Maria. Então, que tipo de conhecimento é aquele? Relacionamento íntimo. Então, eleito segundo a sua presciência significa eleito segundo o seu amor eterno, ecoando palavras do profeta Oséias, capítulo 11, que diz, com amor eterno te amei. Né? Outra questão que eu gostaria de abordar é o seguinte, contra-argumentando com os principais argumentos arminianos a respeito de se Jesus morreu por todos. Né? Os arminianos dizem o seguinte, que Jesus ele morreu por todos porque Deus quer que todos se convertam. Né? Bom, porque está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, que é da vontade de Deus que todos se convertam. Então, a primeira pergunta que eu faço é, se é da vontade de Deus que todos se convertam, então por que ele não converte a todos, uma vez que em Romanos 9:19 diz que ninguém pode resistir à sua vontade? Essa é uma pergunta que eu deixo aos arminianos. Então, Deus quer que todos se convertam. Então, por que ele não converte? Porque ninguém pode resistir à sua vontade. Romanos 9:19. Outra questão. Se é da vontade de Deus que todos se convertam, isso contraria o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 10 e 11, quando Jesus vai explicar as parábolas para os discípulos, ele diz o seguinte, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros, os discípulos, é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para quê? Versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Olha que séria essa palavra. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. O texto está dizendo que existe um grupo de pessoas que Deus tem como propósito não converter. Isso contraria aquela tese de que Deus quer que todos se convertam, é da vontade de Deus que todos se convertam. Ah, mas parece que contradiz Timóteo. Entenda, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 6, fala assim, é da vontade de Deus que todos se convertam. Mas você não pode ler só esse versículo, você tem que começar a ler do versículo 1, que diz, exorto, irmãos, que vocês façam orações em favor de todos os homens, em favor dos reis, das autoridades, todos os homens. Aí ele repete, porque é da vontade de Deus que todos. Que tipo de todos? Quem são esses todos? Não são todos os indivíduos, é todo tipo de pessoa. Porque o texto está falando de todo tipo de pessoa, autoridades, os reis, é para orar por eles, porque Deus não quer apenas que pessoas simples do cotidiano se convertam, mas quer que pessoas, até as autoridades se convertam. É nesse sentido todos ali. Né? Então, essas questões que merecem uma resposta nesses levantamentos. Vou pedir para o irmão ser breve para a gente tentar responder tudo, para dar tempo do irmão também ler o texto bíblico aí para a gente conversar. Vou começar com a questão da regeneração que o reverendo Leandro levantou a bola. E quem que regenera o ser humano? Posso fazer a leitura? Porra. Claro. Devemos. Deve, né? Segundo os Coríntios, capítulo 5 e versículo 14, assim. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que aqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos segundo a carne. Portanto, se alguém está
em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E ele vai continuando dizendo que Cristo, né, Deus, através de Cristo, reconciliou todo mundo com Deus. E lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, e isto por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, obra-prima, criados em Cristo Jesus para boas obras, nas quais Deus preparou para que andássemos nela. Usando aqui e essa minha última leitura foi o meu texto aqui para ancorar. Logicamente que quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos pregar, e para aquela pessoa que vai ter o primeiro contato com a palavra, ou para aquela pessoa que será naquele momento evangelizada, ou que está nos ouvindo agora, não há muito o que dizer sobre uma vez salvo, salvo para sempre ou não, porque, na verdade, só Deus sabe. O evangelho nós temos que pregar para todos. Quem Deus vai salvar? Não está em meu domínio isso, não está em nosso domínio isso, né? Eu não tenho como prever ou como saber isso. Agora, a ordem é: o sacrifício foi feito, de alto para baixo, e agora, na horizontal, nós temos que espalhar a semente do Evangelho, do amor de Cristo. 28 e 18 de Mateus, eu disse: todo o poder é me dado no céu e na terra, e depois fazei discípulo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos que tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está escrito e tal, e a guardar todos os mandamentos. Com Jesus, ele escolheu os 12, mas Judas, o traidor, estava no meio, entre eles. Ora, Jesus não escolheu 12? Será que Jesus escolheu errado quando escolheu Judas? Não. Jesus já sabia, antes da fundação do mundo, né, como a pré-ciência, ou seja, um conhecimento antecipado, de que Judas o traíra, de que Pedro o negaria, de que os outros o abandonariam. Sabia de tudo. Agora, não é o fato de Jesus saber de todas as coisas em que eu vou dizer: não, eu já fui escolhido, já fui eleito, então agora tanto faz, né? Eu vou agora, estou tranquilo, já fui batizado nas águas, já estou congregando numa igreja, estou escolhido. Não é assim. Pela graça nós somos salvos, não vem de nós, é um dom de Deus. Esse dom aqui não é não é o dom de Coríntios, que é o dom de capacitação, é outra coisa. Isso aqui é um presente, é uma dádiva, tá? Sabendo da condição caída da humanidade, ele providenciou o Salvador, que se entregou por nós, para que nós fôssemos nova criatura, como nós já lemos lá em Coríntios, nova criatura, aquele que está, ou seja, tem que ter uma posição, um posicionamento. Você tem que estar em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, porém, ele preparou para nós as suas obras para que nela nós andássemos. Então, há uma condição. Não é só achasse que, né? Porque eu achasse que é eleito, não dá, né? Tem que ser eleito por Deus, né? Então, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ok. Você sabe quem são os eleitos? Não sei. Não passaria na cabeça de nenhum apóstolo achar que o apóstolo São Paulo, ou que Saulo de Tarso, teria alguma comunhão ou alguma condição de ser transformado no que foi transformado e da maneira que Deus o usou, sendo ele perseguidor da igreja. Então, não está no meu domínio. Agora, o que está no meu domínio é pregar o evangelho da salvação, espalhar o amor de Cristo por toda a humanidade, pregar o evangelho a toda criatura e amar a todos distintamente. Agora, a eleição, ou a presciência da eleição, não compete nem a mim, nem a teologia,
não compete a ninguém, nem à igreja. A igreja não é uma patente. A exemplo, como alguém diz assim, olha, vem para a minha igreja porque lá tem a graça. Não, a graça não é de uma denominação. A graça não é, ou a salvação não está no domínio de uma denominação, de um pastor, de um líder. É um dom de Deus, é um presente de Deus para a humanidade. Aqueles que receberem como seu Salvador, entendo eu, aqueles que receberem como o seu Salvador, ele sendo o caminho e andar nas obras que Cristo, que Deus já preparou para que nós andássemos, esses sim são de Deus. Nós estamos caminhando para o final do bloco aqui, mas eu vou por um outro caminho aqui, então, para a gente ver aqui onde que nós vamos chegar nessa história. O pastor Gilberto, o Verano Leandro, falou do exemplo de Paulo. Eu vou pedir para o irmão responder a seguinte pergunta. Então, no texto bíblico, fica evidente que Paulo teve opção de dizer não à manifestação de Jesus ali? Ele não tinha a opção de dizer não, porque a graça é irresistível. Porque o próprio Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e aquele que começou a boa obra em vós há de consumar. No capítulo 2, ele diz que é Deus quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Na verdade, o ser humano, sem a operação do Espírito Santo, vai dizer não, porque está escrito em Romanos capítulo 3 que não há quem busque a Deus, porque o ser humano não quer Deus. O ser humano já diz não para Jesus naturalmente. Quando alguém diz sim, como Paulo disse, é porque o próprio Espírito Santo operou no seu querer e no seu efetuar. A grande questão é, e por que ele não opera no coração de todos o seu querer? Porque ele tem os seus escolhidos. Isso não contraria o amor de Deus, não contraria a justiça de Deus, porque Deus tem poder para eleger alguns sem que isso fira a sua justiça e sem que isso tire a responsabilidade humana. E aí, pastor Gilberto, é isso mesmo? Olha, eu não posso identificar a olho nu, eu não posso identificar a olho nu no meio de 7 bilhões, não é isso? Hoje nós temos, em média, 7 milhões e pouco. Sim. De habitantes, quem é e quem não é, ou quem são os que não são os escolhidos de Deus. Ok? E é interessante que essa carta aos Efésios e outras cartas, em outras epístolas, você vai ver que pessoas que estavam dentro da igreja, que aparentemente seriam os escolhidos de Deus, muitos abandonaram a fé. Porque a fé não é de todos. Isso é claro, isso é ponto pacífico. A fé não é de todos. Um pai de família quer que todos os seus filhos sejam bons cidadãos. Todos os filhos serão bons cidadãos? Oxalá que todos sejam, mas infelizmente a gente vê que não. A humanidade, ela recebeu a oportunidade na dispensação que nós estamos vendo agora, no tempo que nós estamos vendo agora, o tempo da graça. A humanidade, foi aberta a porta da graça, a humanidade recebeu a oportunidade. Uns vão rejeitar, literalmente vão rejeitar. Eu já vi pessoas dizerem, eu não quero receber a Cristo, eu faço trabalho de penitenciária. Eu acho que o campo de trabalho não digo laboratório, mas é um lugar de muitas experiências. Então, eu já conheci na penitenciária filho de pastores, aliás, pastores, reverendos, apóstolos, na penitenciária, que disseram, eu não quero Cristo como Salvador, eu não quero mais Cristo. Mas na mesma penitenciária, na mesma prisão, eu já vi pessoas que nunca tiveram sequer o conhecimento de Cristo, nunca foram sequer iluminados, mas que ouviram a pregação e caíram de joelhos diante de Cristo. Então, aí que está o X. Vamos ficar aí que nós vamos chegar lá, então. Não foram nem iluminados. Ou seja, eles tomaram uma decisão a partir deles mesmos. Porque essa que é a divergência. O que o reverendo Leandro está falando aqui é que o Espírito Santo age... Sim, isso é óbvio. Isso é inegável. A ação, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo na vida do homem... O senhor está muito reformado. Eu estou perdido. Sem a operação do Espírito Santo na vida do homem, é impossível que o homem receba, ou seja, né, receba a luz do Evangelho.
Porque se o Espírito Santo é o Consolador, né? É o outro, né? Isso. E eis que eu enviarei um outro Consolador. Se ele é quem convence o homem, se é a ação do Espírito Santo dentro do homem, né? Através da pregação do Evangelho, porque somente a persuasão humana, escute, somente a filosofia, somente a teologia, somente conhecimento humano não pode produzir no homem a conversão, ou seja, a mudança de caminho. Porque se fosse assim, nós estaríamos dando todo o crédito aos filósofos, aos pensadores, dizendo, olha, qualquer filosofia pode atrair o homem para... Não. O Espírito Santo agindo na vida do homem é quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. O Espírito Santo, ele quando ele tem espaço para, ou seja, para agir, porque há pessoas que não dão espaço para o Espírito Santo. Então pronto. Eu vou mudar então a pergunta. É possível o homem resistir a essa ação do Espírito? É possível. Pronto. Agora nós achamos. É possível. O arminiano que habita aí dentro agora saiu. Então o homem resiste à ação do Espírito, certo? Porque se o homem... Deixa eu só terminar Não, aqui. conclua. Claro. Só concluir aqui. Tá? Se o homem pode... capítulo de número 2 e versículo de número 20. Se depois de terem escapado da corrupção deste mundo, 2 Pedro 2:20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos por elas, tornando-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio o que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou ao vômito, ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se novamente na lama. Então, o apóstolo São Pedro, é uma leitura extensa. Sim, sim. Então, ele está dizendo de pessoas que estavam, que foram, dá a entender que foram iluminadas, mas por algum motivo, muito provavelmente uma negação delas mesmas. uma negação delas mesmas, Ok. uma rejeição delas mesmas, Ok. ou envolvidas pelo pecado, endurecidas, né? Entenebrecidas no entendimento, mente cauterizada, negaram, rejeitaram, abandonaram e deixaram. Ora, Judas não era um exemplo próprio disso? Judas era um exemplo. Judas tinha todo um ambiente favorável, como seus colegas tiveram, e Judas preferiu, optou, escolheu vender. Já estava escrito. Alguém teria que fazer esse papel. Esse aí é outro debate. Outro de debate. Judas. Bom, mas achamos aí um ponto para a gente encerrar esse bloco, reverendo Leandro. Por favor, pode o homem resistir à ação do Espírito Santo? Eu tenho quanto tempo para responder? Não, uns 8 minutos. 5 minutos, Angé? 5? Então 5. Tá bom. Vai lá, vai. 20 linhas. 20 Sua linhas. dissertação. A tua pergunta é se o homem pode resistir à ação Isso. do Espírito Santo. Depende de que ação. Por quê? Não, de salvação. Porque a Bíblia fala de 2 tipos de ações principais do Espírito Santo no que diz respeito ao Evangelho. Existe a ação do Espírito Santo usando um profeta, usando um evangelista, usando o pregador quando vai pregar o Evangelho. O Espírito Santo está agindo ali. Existe a ação do Espírito Santo que é o regenerar interno, transformar de dentro para fora, fazer a pessoa nascer de novo. Isso é uma outra ação. A ação do Espírito Santo na pregação do Evangelho é possível resistir. Porque, inclusive, Estevão, quando estava no Sinédrio, antes de morrer ali, ele disse no final do seu sermão para aqueles fariseus: por que resistis ao Espírito Santo? Mas que tipo de ação do Espírito Santo? Resistir à pregação. Assim como está escrito em Oséias 11. Quanto mais eu os chamava, mais eles iam de mim, se afastavam. Então, é possível o homem resistir à pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é por intermédio da espada do Espírito. Mas é possível o homem resistir a essa pregação. Agora, quando o chamado do Espírito é interno, é no coração do homem, é irresistível. E eu tenho prova disso.
Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar. Naturalmente, o ser humano não quer Deus. Romanos 3. Não há quem busque a Deus. O ser humano não quer. Mas, de repente, a gente encontrou um sujeito que disse que quis Jesus. Eu entrei na igreja, ouvi um sermão, aí ele diz, eu aceitei Jesus, né? Eu criei em Jesus, eu recebi Jesus. Tá vendo? Ele quis. Ele só quis porque Deus operou no seu querer. Essa é a questão. Então, é possível resistir ao Espírito? Depende de que ação do Espírito você está falando. É a ação do Espírito só na ação em usar um profeta, usar um pregador? É possível. Mas se for a ação interna no coração, é irresistível. Sim. Se eu não estou enganado, o próprio apóstolo Paulo, acho que na carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, ele fala isso de um chamado eficaz, né? Exatamente. Fui chamado de maneira eficaz, fazendo referência, obviamente, ao chamado dele lá na estrada de Damasco, lá quando ele, de maneira avassaladora, foi atingido pelo próprio Espírito de Deus, né? E ali, então, se converteu e transformou o seu caminho. Bom, nós estamos tratando aqui de um tema aqui que é discussão na teologia há quantos mil anos já? 2, né? É óbvio que a gente não ia conseguir. Não vai esgotar. Não vai, né? Vai esgotar. Não vai. Mas nós tentamos, oferecemos para você aí, obviamente, muito material para sua reflexão. Nós vamos precisar chamar um intervalo, ele é bem rapidinho, bem curtinho. O próximo bloco também é curtinho, mas vai ser o tempo das considerações finais e os meus convidados vão oferecer para você uma aplicação do tema. Poxa, e agora? O que eu preciso fazer com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que foi dito? O que o tema precisa transformar a minha vida cristã prática, do dia a dia? Aquela famosa teologia aplicada. Como é que você vai aplicar isso? Fica ligadinho aí que nós vamos fazer isso no próximo bloco, tá bom? O intervalo é rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidinho na nossa conversa, recebendo hoje aqui no nosso estúdio o reverendo Leandro Santos, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o pastor Gilberto Martins, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Na sequência eu vou devolver a palavra aos meus irmãos e eles vão fazer as considerações finais, né, e uma aplicação baseada no tema que nós estamos já debatendo aí desde o bloco anterior, querendo responder a pergunta se o sacrifício de Cristo é eficaz, suficiente e atinge todos ou só alguns, tá bom? Fica ligadinho aí que você vai pegar então esse comentário final e a aplicação dos nossos convidados. Antes disso, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste. Vou mostrar a sua foto aqui e todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, como participar? Mande suas fotos para as nossas redes sociais, no Facebook, Programa Vejam Só, ou no Instagram, Programa Vejam Só, tá bom? Faz uma selfie assistindo o programa, é fácil, tá bom? Pode colocar a câmera na vertical, na horizontal, na diagonal, do jeito que você achar mais fácil. Manda que a produção vai acertar direitinho, tá bom? Coloca lá o Vejam Só ao fundo e encaminha pra gente. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Nós vamos mostrar aqui e você vai concorrer aos nossos presentes super especiais. Todo mês nós vamos fazer aqui e oferecer para você um brinde, tá bom? É um carinho mínimo para você que tanto nos alegra com a sua audiência e participação, tá bom? Vamos lá, as fotos do programa de hoje. A primeira delas vem lá da Paraíba, a cidade de Marcação. E quem aparece aí, ó, é o Daniel Leite. Ele, inclusive, segura aí nas mãos, ó, os livros que nós sorteamos aqui na nossa, no último mês do ano passado. Tá aí, ó, Daniel Leite, lá da Paraíba. Obrigado, viu, meu irmão? Espero que os livros sejam bênção na sua vida também, tá bom? Que edifiquem, tá certo? Vamos lá, a próxima foto vem aqui de São Carlos, interior de São Paulo. E quem aparece aí é a Rosana Maria, acompanhando o Vejam Só. Boa, Rosana, pegou uma foto boa. Olha lá, ó, que saudade do meu topete, ó. Eita, tempos bons de topete. Aqui, a minha produção já quer acabar comigo. Falou que eu tô usando a mesma roupa. Já deu uma alfinetada, né, Angélica?
Rosana, minha irmã, obrigado, viu? Pelo carinho, obrigado pela audiência e pela foto também, tá bom? A última foto de hoje, e ela vem aqui de São Paulo, capital. Quem aparece aí pra você é a Valdecir Maria, também acompanhando o Vejam Só, tá ali ao fundo. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, pela audiência. Muito bacana poder dividir esses momentos com você. A nossa oração é que o Vejam Só seja bênção na sua vida e de toda a família, tá bom? Todo mundo que mandar a foto, inclusive você que tá me assistindo aí, ainda não mandou, mas vai mandar, vai concorrer a este presentaço aí, uma caneca belíssima do Vejam Só. Tá aí, ó, pra você degustar o chá, o café, a água, você ficar à vontade aí com ela, tá bom? Mande que você vai poder receber esse brinde na sua casa, tá bom? Tô esperando a sua participação. Meus irmãos, vamos lá às considerações finais, 4 minutos para cada um, para a gente poder amarrar aí o assunto. Pastor Gilberto, vou começar com o irmão, já que no primeiro bloco a palavra começou com o reverendo Leandro. 4 minutos, considerações finais e uma aplicação, por favor. Vamos lá. Quero ler aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, assim. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você que me ouve, eu vim para esse debate e orando a Deus uma preocupação assim, não sei se é uma preocupação, mas com um desejo muito grande de alcançar vidas, de que este ensinamento possa ir longe, possa ser soprado pelos ventos aí da comunicação e alcançar muitas vidas. Porque você que nos ouve agora, e eu digo isso pelo Espírito, e você só pode compreender a palavra de Deus pelo Espírito, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que nos foi dado está operando agora em algumas centenas de milhares de vidas, por que não dizer assim? Então você que me ouve, você é alvo, você custou um preço muito caro. Você não custou o preço de ouro, nem prata, nem pedras preciosas. O sangue que te resgata, que me resgata, não é de bodes, não é de bois, não é de animais, mas o precioso sangue de Jesus. Portanto, foste comprado por bom preço. Então, deixa a sua natureza terrena morrer. Crucifica, esforça-te, pois, crucifica a tua carne com as suas paixões na cruz do Calvário e deixa o Espírito trabalhar na tua vida para que você possa ser vivificado pelo Espírito e viver em novidade de vida, para que naquele grande e glorioso dia para alguns, mas grande e terrível dia para outros, você possa compartilhar juntamente com todos os santos a entrada nas mansões celestiais, porque eu ainda acredito no arrebatamento da Igreja de Cristo, de que fazem parte os seus eleitos, aquele que por ele escolheu. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Que você possa estar na segunda classe, mas não na segunda classe como o mundo vê, mas na segunda classe dos escolhidos. A primeira classe, os muitos chamados e poucos escolhidos. Que você possa ser alvo, atingido pela graça, pelo poder, pela eficácia do sacrifício da cruz e ser um escolhido de Deus, porque o dia está próximo e ele virá com poder, estrondo e grande glória. E nós, com certeza, estaremos indo morar nas mansões celestiais com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Amém. Obrigado, pastor Gilberto, pelo carinho. Vejam Só que agradece a participação do irmão e que, de fato, né, esta mensagem urgente chegue aí ao seu coração também e você se atente aos caminhos que tem andado. Nós vamos deixar à disposição, obviamente, os contatos do pastor Gilberto lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá que você vai acessá-los. Deus continue abençoando meu irmão, ministério, família e os estudos. Sempre muito bacana ouvi-lo. Reverendo Leandro, 4 minutinhos por irmão também, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Ok. Vou explicar como a Igreja Presbiteriana acredita a respeito de todo o processo da salvação. Vou dar as razões bíblicas para isso e, ao final, como isso impacta na vida cristã. Nós acreditamos da seguinte maneira,
Primeiro, nós acreditamos que toda a humanidade está totalmente depravada. Em que sentido? Inapta, incapaz de se achegar a Deus. O ser humano sem Cristo, ele está morto espiritualmente, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1, estando vós mortos. E um morto não reage. Você fala com ele, ele não vai reagir, está morto. Então, essa é a situação do homem sem Cristo, totalmente depravado. Então, ele só pode se converter se Deus o converter, e para isso ele tem que ser um escolhido de Deus. Então, nós também acreditamos na predestinação, que não foi inventado por João Calvino. Na verdade, foi o Espírito Santo que revelou a respeito da predestinação. Em Romanos, você pode acompanhar em casa, Romanos capítulo 8, versículo de número 29 e 30, fala da predestinação. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, fala da predestinação. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, fala da predestinação. Mateus capítulo 25, fala dos escolhidos. João capítulo 6, versículo 44, fala sobre a eleição, quando Jesus disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o envie. Então, são os eleitos. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para Ele. Por isso, é pela graça e é uma eleição incondicional. Agora, para que os eleitos se convertam, sejam salvos, é necessário que haja uma expiação. Aí entra a cruz de Cristo, a expiação realizada na cruz de Cristo. Todavia, se existem os eleitos, Jesus ele veio com um propósito específico na cruz de salvar esses eleitos. Muito embora a redenção operada por Jesus na cruz tenha impactos positivos sobre toda a criação, inclusive até os ímpios, mas não a ponto de salvá-los. Só o fato de Deus não destruir a terra agora, por exemplo, é um impacto positivo da cruz de Cristo, é o aplacar da ira de Deus. Todavia, no sentido salvífico, só para os eleitos. Então, Jesus, por exemplo, fala, está registrado em João capítulo 10, versículo 15 e 16, eu dou minha vida pelas ovelhas. Então, a expiação, uma salvação limitada ou específica, que é o tema de hoje, né? Ele tem eficiência para salvar toda a humanidade, mas ele tem o propósito específico de salvar só os eleitos. E como ele faz isso? Através de um chamado interno do Espírito Santo. Quando o eleito chega o dia da sua salvação, ele ouve o Evangelho, e se for o dia da sua salvação, ele não vai rejeitar, porque o Espírito Santo vai operar nele no seu querer e no seu efetuar. Por isso que é uma graça irresistível. Se não for o dia da sua salvação, ele vai ficar ouvindo evangelismos, pregações, vai ficar resistindo. Aí sim, ele vai resistir a essa ação do Espírito Santo na pregação. Mas no dia da sua salvação, vai ser irresistível esse operar interno do Espírito Santo. É uma graça irresistível. E quando ele se converte, ele nunca mais deixará a casa do Pai se ele tivesse convertido de fato e de verdade. Quando alguém se desvia da igreja, cumpre-se o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, que diz: saíram do nosso meio, porque não era um dos nossos. Mas se realmente nasceu de novo, ele certamente será preservado por Deus, porque aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, expliquei como a igreja pensa a respeito da salvação, dei a base bíblica e agora 30 segundos. 30 segundos para a aplicação. Aproveite para você investir em missões e evangelismo, sabendo que é uma obra eficaz, de sucesso, porque quando o evangelho chegar no coração do eleito, ele vai se converter. Então, quem acredita desta forma não se frustra. Evangelizei o bairro todo, mas ninguém se converteu. É porque não eram eleitos. Então, uma pessoa que pensa assim não se frustra. Agarre-se na graça, na certeza da sua salvação, não para viver pecando, mas para ter uma atitude de gratidão a Deus e de adoração a Deus e lutar contra o pecado, porque o amor de Cristo nos constrange a isso. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras também. Tenho certeza que encontrou nos nossos telespectadores terra boa também para frutificar. E leve o nosso abraço a toda a comunidade lá em Diadema também, que fica aqui o carinho do Vejam Só para com os nossos irmãos. Os contatos também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Está tudo lá para você poder entrar em contato com o Reverendo Leandro e com a IPB lá de Diadema. Põe na tela, antes da gente encerrar, o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos para você que nos assiste, com relação ao sacrifício de Cristo, ele é 79%. Para surpresa de um total de 0 pessoas aqui do Vejam Só, ele é eficaz para todos. O nosso evangelicalismo arminiano respondendo a nossa enquete. 21% dizendo que somente para os eleitos. O grupo dos calvinistas lá em minoria mesmo, como obviamente, no cenário teológico brasileiro.
tá bom? Obrigado a você que votou, que participou, que deu carinho da sua opinião. Vou colocar aqui, ó, rapidinho. Gabriel Borges, Ezequiel Lima e o Wellington Faria foram alguns dos comentários que nós separamos, mas o nosso tempo não permitiu. Mas fica aqui o meu abraço a vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho e participação. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só, preparada com muito carinho, e a nossa oração é sempre que o programa seja uma bênção na sua vida, da sua família e na vida daqueles com quem você irá compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Manda aí para todo mundo poder participar também aqui do Vejam Só. Um forte abraço e até lá!